Passei 23 anos da minha vida dirigindo caminhão pela madrugada. Conheci cada tipo de estrada que existe neste país. Asfalto bom, terra batida, pista esburacada, neblina fechada, chuva que não deixa ver 3 metros à frente. Já parei em centenas de postos, já dormi em cabines geladas e abafadas, já comi marmita fria, sentado no meio-fio, enquanto o sol nascia atrás de um galpão abandonado. Achei que conhecia tudo o que a estrada podia oferecer, mas só uma vez, em todos esses anos, eu parei onde não devia. E desde então, toda vez que pego a rodovia de noite, tenho certeza absoluta de que existem lugares que não aparecem nos mapas. Lugares que só se revelam quando você está cansado demais para perceber que deveria ter seguido em frente. Comecei a dirigir profissionalmente aos 22 anos. Meu pai era caminhoneiro também, então eu cresci vendo ele sair de casa na quinta-feira e voltar só no domingo, cheirando a diesel e com aquele cansaço fundo nos olhos. Quando terminei o ensino médio, não tinha dinheiro para a faculdade, nem vontade de ficar parado numa cidade pequena onde todo mundo conhece todo mundo. Então fiz o curso, tirei a carteira categoria E e entrei numa transportadora que fazia linha entre o sul e o centro-oeste. Carga variada. Às vezes era alimento, às vezes peça de máquina, às vezes produto eletrônico lacrado em caixas que a gente nem podia abrir. O trabalho era simples: pegar a carga, rodar a noite inteira, entregar no prazo. Quanto menos você parava, melhor. Eu gostava da solidão. Tem gente que enlouquece dentro de uma cabine, sozinha por 12, 14 horas seguidas, mas eu sempre preferi o silêncio da estrada ao barulho das pessoas. Ligava o rádio só de vez em quando, mais para ouvir a previsão do tempo ou saber se tinha bloqueio na pista. O resto do tempo era só eu, o motor e a linha branca no meio do asfalto. Aprendi a reconhecer os sons do caminhão como se fosse um idioma. O ronco do motor quando ele está bem regulado, o chiado leve no freio, que significa que daqui a 2 semanas você vai ter que trocar a lona. O estalo no painel que não significa nada, só madeira velha se ajeitando com a mudança de temperatura. Era quase meditativo, uma rotina hipnótica. Naquela época eu estava rodando uma linha que ia de Curitiba até Goiânia, passando por trechos do interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Estrada longa, reta, chata. Não tinha perigo, não tinha neblina pesada, não tinha serra complicada. Era só rodar. Eu fazia o trajeto 2 vezes por semana, sempre de noite, porque o calor do dia atrasava demais e a empresa pagava por entrega no prazo. Saía às 7 da noite de Curitiba, rodava até umas 3 da tarde do dia seguinte. Parava para abastecer, comer alguma coisa, esticar as pernas. Mas nunca dormia na estrada. Preferia rodar direto, chegar, descarregar, dormir num hotel vagabundo perto do centro de distribuição e voltar no dia seguinte. Fiz isso durante anos, virou automático. Eu conhecia cada curva, cada lombada, cada trecho mal iluminado. Sabia onde ficavam os radares, onde os postos tinham banheiro limpo, onde a polícia costumava montar barreira de madrugada. Tinha até um ou outro frentista que me cumprimentava pelo nome. Era uma vida pequena, repetitiva, mas era minha. E eu nunca tinha sentido medo de verdade. Até aquela noite. Tinha acabado de sair de Curitiba. Carga leve dessa vez, embalagens plásticas para uma fábrica em Goiânia. O caminhão estava bem, pneus novos, tanque cheio. A noite estava limpa, sem nuvens, lua crescente no céu, tempo bom para rodar. Peguei a estrada por volta das 8h30, ainda tinha movimento, carros voltando para casa, alguns ônibus, um ou outro caminhão na faixa da direita. Mas depois das 10, 11 horas, a estrada começou a esvaziar. É sempre assim. Depois da meia-noite, você divide a pista com fantasmas. Estava no trecho entre Ourinhos e Presidente Prudente, uma reta longa e monótona que corta o interior de São Paulo. Asfalto bom, mas escuro. Pouca iluminação. Alguns postos espaçados, placas indicando cidadezinhas que ninguém visita. Eu já tinha passado por ali centenas de vezes.
Mas naquela noite, alguma coisa estava diferente. Não consigo dizer exatamente o quê. Talvez fosse o silêncio, talvez fosse a sensação de que a estrada estava vazia demais, mesmo para um horário tarde. Não cruzei com nenhum carro por mais de 40 minutos. Nenhum caminhão vindo na outra pista. Nada. Só eu, os faróis e a linha amarela desaparecendo embaixo do capô. Eu deveria ter achado isso estranho, mas estava cansado. Tinha dormido mal na noite anterior, dor nas costas e o calor da cabine estava me deixando sonolento. Abri a janela. Deixei o vento gelado entrar. Ajudou por uns minutos, mas logo a sensação voltou. Aquele peso nas pálpebras, a cabeça querendo pender para o lado. Pensei em parar, mas parar significava perder tempo, e eu ainda estava no começo da viagem. Tinha pelo menos mais 6 horas pela frente, então continuei. Foi por volta da 1h30 da manhã que eu vi a placa. Não era uma placa comum, era pequena, meio apagada, com uma letra que parecia pintada à mão. Dizia, posto 24 horas, 2 quilômetros. Não tinha logo de nenhuma bandeira, nenhum nome conhecido. Só isso. Pensei que fosse um daqueles postos de beira de estrada, família, coisa simples. Geralmente eu não parava nesses lugares, preferia os grandes, onde você sabe que tem câmera, movimento, segurança. Mas eu estava com vontade de tomar um café, e 2 quilômetros não era nada. Continuei. A estrada seguia reta, mas agora eu prestava atenção. Procurava as luzes do posto no horizonte. Normalmente você vê de longe aquele brilho alaranjado cortando a escuridão, mas não tinha nada. Só a estrada preta e o mato dos dois lados. Pensei que talvez tivesse errado a distância. Às vezes as placas mentem. Às vezes você roda 3, 4 quilômetros e o lugar não aparece. Mas então eu vi. Era um clarão fraco, meio amarelado, quase escondido atrás de uma curva suave. Não era bem uma curva, só uma leve inclinação na pista. Reduzi a marcha. O posto surgiu aos poucos. Pequeno. 2 bombas antigas, dessas com um mostrador analógico. Uma lojinha de conveniência com janela suja e luz fluorescente piscando lá dentro. Um banheiro do lado de fora, porta de madeira descascada. Tudo velho, mas não abandonado. Tinha um carro estacionado perto da loja, um sedã branco, modelo antigo, anos 90, e uma luz acesa dentro da loja. Encostei o caminhão perto das bombas, desliguei o motor. O silêncio que veio a seguir foi total. Nem grilo, nem vento. Só o estalo do motor esfriando. Abri a porta, desci. O chão era de pedra irregular, rachado. A noite estava fria, mais do que deveria para aquela época do ano. Senti um arrepio subir pela nuca, mas ignorei. Estava só cansado. A loja tinha uma porta de vidro embaçado. Empurrei. Um sininho tocou, fraco, enferrujado. Lá dentro, cheiro de mofo e algo adocicado, como fruta passada. Prateleiras com produtos empoeirados, bolachas enlatados, salgadinhos de marca que eu nunca tinha visto. Um freezer horizontal no fundo, a tampa de vidro coberta de condensação. E atrás do balcão, um homem. Ele estava sentado numa cadeira de plástico, lendo um jornal. Não levantou os olhos quando entrei. Não disse nada. Apenas continuou lendo, devagar, virando as páginas com um som seco. Era magro, cabelo grisalho, rosto encovado, vestia uma camisa xadrez desbotada. Não tinha expressão nenhuma, nem cansaço, nem curiosidade. Nada. Fiquei parado ali por alguns segundos, esperando que ele me cumprimentasse. Nada. Então eu disse, boa noite, tem café? Ele não respondeu imediatamente. Virou mais uma página do jornal. Depois, sem olhar para mim, acenou vagamente com a mão na direção de uma garrafa térmica em cima do balcão. Garrafa velha, cor de laranja desbotado, com uma rachadura na lateral. Ali, ele disse. A voz era baixa, arrastada, como se ele estivesse falando dormindo. Fui até o balcão, peguei um copinho descartável de uma pilha, abri a garrafa. O café estava morno, com uma camada oleosa na superfície. Não tinha cheiro de café, tinha cheiro de queimado.
Mas eu estava cansado e qualquer coisa quente já ajudava. Servi, tomei um gole, amargo, aguado, ruim. Engoli mesmo assim. O homem continuava lendo o jornal. Eu olhei ao redor. Não tinha mais ninguém. O carro lá fora, o sedã branco, continuava parado. Pensei que talvez fosse dele. Mas alguma coisa naquele carro me incomodava. Não sei o quê. Talvez fosse a posição, meio torto, como se tivesse sido largado às pressas. Talvez fosse o fato de que os vidros estavam todos fechados, mas eu conseguia ver o banco de trás e tinha alguma coisa lá. Uma mochila, talvez, ou um casaco. Terminei o café. Coloquei o copinho no lixo. O homem ainda não tinha me olhado. "Quanto é?" perguntei. Ele finalmente levantou os olhos. E foi aí que eu senti. Não foi medo, foi desconforto. Aqueles olhos eram claros demais, quase sem cor, e eles não piscavam. Ele me olhou por 3, 4 segundos, em silêncio absoluto. Depois disse: "2,50. Paguei." Ele pegou as moedas, colocou numa gaveta embaixo do balcão e voltou a ler o jornal. Saí da loja. O ar lá fora estava ainda mais frio. Olhei para o céu. A lua tinha sumido. Não tinha nuvens. Ela simplesmente não estava mais ali. Achei estranho, mas não pensei muito. Às vezes a gente não repara nessas coisas. Fui até o banheiro. A porta estava entreaberta. Empurrei, escuro. A luz não funcionava. Tateei a parede procurando o interruptor. Nada. Desisti. Voltei para o caminhão. Não estava com tanta vontade assim. Quando cheguei perto da cabine, olhei para o posto mais uma vez. A luz da loja piscou. Apagou por 1 segundo. Depois voltou. E naquele segundo de escuridão, eu tive a impressão de que tinha alguém parado na porta. Alguém me observando. Mas quando a luz voltou, não tinha ninguém. Só o homem lá dentro, imóvel, lendo o jornal. Subi no caminhão. Liguei o motor. O ronco soou alto demais naquele silêncio. Engrenei a primeira. Comecei a sair. Foi então que eu olhei pelo retrovisor. O sedã branco. A porta traseira estava aberta. Eu tinha certeza absoluta de que aquela porta estava fechada quando eu cheguei. Freiei. Olhei pelo retrovisor de novo. A porta continuava aberta, balançando levemente, como se alguém tivesse acabado de sair. Meu coração disparou. Não sei porquê. Não tinha nada de ameaçador ali. Mas alguma coisa no meu corpo, algum instinto primitivo, estava gritando para eu ir embora. Acelerei. Saí do posto. Voltei para a estrada. Rodei por uns 10 minutos em silêncio. Mãos apertadas no volante, coração ainda acelerado. Tentei me acalmar, tentei pensar racionalmente. Talvez o vento tivesse aberto a porta. Talvez eu não tivesse reparado antes. Talvez tivesse alguém no carro e a pessoa saiu enquanto eu estava dentro da loja. Normal, nada demais. Mas a sensação não passava. E então eu vi a placa de novo. Posto 24 horas, 2 quilômetros, mesma placa, mesma letra pintada à mão, do lado direito da estrada. Impossível. Eu tinha acabado de sair do posto. Tinha rodado em linha reta por 10 minutos. Não tinha feito o retorno. Não tinha saído da pista. Mas a placa estava ali. Como se eu estivesse voltando. Como se eu não tivesse saído do lugar. Engoli seco. Continuei. A estrada seguia reta. Vazia, silenciosa. Comecei a contar os quilômetros no odômetro. Queria ter certeza de que estava avançando. 1 quilômetro, 2, 3, tudo normal. A estrada era a mesma. O asfalto, a linha amarela, o mato escuro dos dois lados. 15 minutos depois eu vi o posto de novo. Mesma luz amarelada, mesmas bombas, mesma loja, mesmo sedã branco. Parei o caminhão no acostamento. Desliguei o motor. Fiquei sentado ali, respirando fundo, tentando entender. Não fazia sentido. Eu estava dirigindo em linha reta, não tinha feito volta, não tinha pegado saída, mas de alguma forma eu tinha voltado. Ou nunca tinha saído. Peguei o celular, sem sinal. Isso não era incomum. Tinha trechos da estrada onde o sinal sumia.
Mas quando eu olhei o GPS, a tela estava congelada, mostrando uma estrada que eu não reconhecia, sem nome, sem marcação de cidade, só uma linha cinza no meio do nada. Desliguei o celular. Liguei de novo. Mesma coisa. Olhei pelo para-brisa. O posto estava ali, uns 50 metros à frente, imóvel, silencioso, a luz piscando de leve. E agora, quando olhei com mais atenção, percebi algo que não tinha notado antes. Não tinha nenhum inseto ao redor das luzes. Sempre tem. Mariposas, mosquitos, besouros. Qualquer luz na estrada atrai insetos, mas ali não tinha nada, só a luz, piscando, sozinha. Pensei em ir embora, dar ré, voltar pela estrada, achar o trevo mais próximo, sair dali. Mas alguma coisa me segurava. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse medo de que, se eu tentasse sair de novo, a mesma coisa ia acontecer. Ia rodar por quilômetros e terminar de volta ali. Desci do caminhão. Dessa vez, andei devagar até a loja. A porta de vidro embaçado continuava fechada. O sininho tocou quando empurrei. Lá dentro, tudo exatamente igual. Mesmos produtos, mesmo cheiro, mesmo homem atrás do balcão. Ele estava lendo o mesmo jornal, mesma página. Com licença, eu disse, a voz um pouco trêmula. Eu já passei aqui antes, faz uns 20 minutos. Ele não respondeu. Não levantou os olhos. Eu saí daqui, continuei. Rodei uns 15, 20 minutos e acabei voltando. Não sei como, mas estou de volta. Silêncio. Senhor? Insisti. Ele virou a página do jornal. O som ecoou na loja vazia. Depois, sem olhar para mim, disse: Você parou. Como? Você parou, repetiu. A voz era tão baixa que eu mal conseguia ouvir. Não devia. Senti um arrepio percorrer a espinha. O que isso significa? Ele finalmente levantou os olhos. Aquele olhar sem cor. Fixo. Morto. Ninguém que para aqui sai na primeira vez. O coração bateu forte no peito. Como assim? O que é esse lugar? Ele não respondeu. Apenas voltou a olhar para o jornal. Como se eu não estivesse ali, como se a conversa tivesse acabado. Dei um passo para trás. Como eu saio daqui? Nada. Por favor, eu disse, e a voz saiu mais alta do que eu pretendia. Me diz como eu saio daqui. Ele virou outra página, e então, quase num sussurro, disse algo que me congelou. Quando amanhecer, saí da loja. O ar lá fora estava gelado. Olhei para o céu. Continuava escuro, sem lua, sem estrelas. Só um vazio preto e denso. Olhei para o relógio no painel do caminhão, 2h20 da manhã. Faltavam horas para o amanhecer, horas para ficar ali parado esperando. Sentei na cabine, tranquei as portas, liguei o motor, só para ter o barulho, só para não sentir o silêncio. Fiquei ali, observando a loja pelo retrovisor. O homem continuava dentro, imóvel. O sedã branco continuava parado, a porta traseira ainda aberta. E foi então que eu vi. Alguém saiu de trás do carro. Uma figura, alta, magra, andando devagar. Vindo na direção do caminhão, meu sangue congelou. Não consegui ver o rosto. A luz do posto era fraca demais e a figura estava meio curvada, cabeça baixa, mas eu via a silhueta. E ela estava se aproximando, passo a passo, lento, deliberado. Engrenei a marcha, acelerei. Sai dali. A estrada se abriu à minha frente. Pressionei o acelerador até o fundo. O motor rugiu, 60, 70, 80 quilômetros por hora. A estrada era reta, escura, vazia. Não olhei para o retrovisor. Não queria ver se alguma coisa estava me seguindo. Rodei por meia hora, sem parar, sem pensar, só dirigindo. E então, lentamente, o céu começou a clarear. Não foi um amanhecer normal. Foi rápido, como se alguém tivesse acendido uma luz. O preto virou cinza. O cinza virou azul pálido e, de repente, o sol estava nascendo no horizonte. Laranja, quente, real. A estrada voltou a fazer sentido. Placas começaram a aparecer. Nomes de cidades que eu conhecia. Quilometragem.
Indicação de posto à frente. Um posto de verdade, de bandeira conhecida, com outros caminhões parados. Parei ali, desliguei o motor. Fiquei sentado em silêncio por vários minutos. Mãos tremendo. Suor frio escorrendo pelas costas. Peguei o celular. Sinal normal, GPS funcionando, tudo certo. Mas quando olhei para o odômetro, o que vi me deixou sem ar. Eu tinha rodado apenas 12 quilômetros desde que saí de Curitiba. 12 quilômetros, em 6 horas. Desci do caminhão. Fui até o banheiro do posto. Lavei o rosto. Olhei no espelho. Eu estava pálido. Olheiras fundas. Parecia que não dormia há dias. Quando voltei, um frentista veio até mim. Jovem, simpático. "E aí, chefe, vai abastecer?" "Não", respondi, a voz ainda trêmula. "Só parei para descansar." Ele acenou. "Tá certo. Cuidado na estrada, viu? Tem uns trechos aí que são meio sinistros de madrugada." "É?" perguntei. Ele riu. "Ah, é coisa que o pessoal fala. Histórias de caminhoneiro, sabe como é. Mas é melhor não parar em qualquer lugar, não. Tem lugar que, sei lá, a gente sente que não tá certo. Postos desconhecidos, essas coisas." Ele me olhou com uma expressão estranha. "Você viu algum?" Não respondi. Apenas agradeci e voltei para o caminhão. Liguei o motor e segui viagem. Dessa vez, não parei até chegar em Goiânia. Nem para café, nem para ir ao banheiro. Nada. Dirigi em silêncio, olhos fixos na estrada, até a cidade aparecer no horizonte. Demorei alguns dias para conseguir dormir direito de novo. Toda vez que fechava os olhos, eu via aquele posto, a luz amarela piscando, o homem atrás do balcão, a figura saindo de trás do carro e, o pior de tudo, o pensamento que não saía da minha cabeça. Quantas vezes eu tinha passado por ali sem perceber? Quantas vezes aquela placa tinha estado lá e eu simplesmente não tinha visto? Voltei a rodar a mesma linha. Precisava do trabalho, mas nunca mais parei em posto desconhecido. E toda vez que via uma placa pintada à mão, uma luz fraca no horizonte, um lugar que não aparecia no GPS, eu seguia em frente, sempre. Porque agora eu sei que existem lugares que não deveriam existir, lugares que ficam à espera. E se você parar, se você der atenção, se você aceitar o convite silencioso, talvez você nunca consiga sair de verdade. Talvez você saia apenas quando eles deixam. Talvez você fique preso ali, rodando em círculos, até o sol nascer. Ou talvez, para algumas pessoas, o sol nunca nasça. Eu tive sorte. Eu saí. Mas às vezes, quando estou dirigindo de madrugada e a estrada fica silenciosa demais, eu olho para o retrovisor e me pergunto se realmente saí, ou se ainda estou lá, rodando, tentando achar a saída, vendo a mesma placa, o mesmo posto, a mesma figura saindo de trás do carro. E toda vez que vejo um posto com luz fraca no horizonte, um aperto toma conta do meu peito, porque eu sei que não foi a única vez. E talvez não seja a última. Tem noites em que, quando o cansaço aperta e as pálpebras começam a pesar, eu vejo aquela placa de novo. Posto 24 horas, 2 quilômetros. Ela aparece no canto do olho, quase escondida, mas sempre ali. E eu aperto o volante com mais força e sigo em frente. Porque se tem uma coisa que aprendi naquela noite, é que alguns lugares só existem para quem para. E se você não para, se você continua, se você ignora o convite, talvez eles desapareçam. Talvez voltem para o lugar de onde vieram. Ou talvez fiquem esperando, pacientemente, até você estar cansado demais, fraco demais, distraído demais. E então, quando você menos espera, lá está a placa de novo. Nunca contei essa história para ninguém. Quem ia acreditar? Vão achar que eu estava cansado, que cochilei ao volante, que imaginei tudo. E talvez fosse mais fácil acreditar nisso. Mais fácil do que aceitar que, por algumas horas, eu estive preso em algum lugar entre a estrada real e outra coisa. Algo que não tem nome.
Algo que não segue as regras. Mas tem uma coisa que eu não consigo explicar. Uns 2 meses depois daquele episódio, eu estava num bar de beira de estrada, perto de Londrina. Lugar simples, frequentado por caminhoneiros. Parei para jantar, sentei no balcão, pedi uma cerveja e uma porção de linguiça. E enquanto esperava, ouvi 2 caras conversando na mesa ao lado. Um deles estava contando uma história. Falava baixo, mas eu conseguia ouvir. Ele dizia que tinha parado num posto estranho há algumas semanas. Posto pequeno, meio abandonado, luz amarela, um homem no balcão que não falava nada. E que quando ele tentou sair, acabou voltando para o mesmo lugar, 3 vezes, até o sol nascer. Gelei. Olhei para trás. O cara era mais velho que eu, talvez uns 50 anos, barba grisalha, boné surrado. Os amigos riam. Diziam que ele tinha bebido demais, que tinha dormido ao volante. Mas ele balançava a cabeça. Insistia. Dizia que era real, que tinha acontecido. E então ele disse algo que me fez levantar da cadeira e sair dali sem olhar para trás. Ele disse, e o pior é que eu vi uma coisa, quando estava saindo pela última vez. Um carro parado lá, um sedã branco, com a porta de trás aberta. E tinha alguém saindo, vindo na minha direção. Eu acelerei, não olhei para trás. Mas eu sei que tinha alguém. Eu sei. Não terminei minha cerveja. Não paguei a conta. Só saí. Voltei para o caminhão. Liguei o motor e dirigi por horas, sem parar. Até a mente se acalmar. Até o coração desacelerar. Até conseguir pensar de novo. Porque se aquele homem viu a mesma coisa que eu, então não foi imaginação, não foi cansaço, foi real. E se foi real, então significa que aquele lugar continua lá, esperando, chamando, e que outras pessoas vão parar, vão ver a placa, vão entrar no posto, vão tomar o café morno, vão ouvir o homem dizer, você parou, não devia, e vão rodar em círculos até o amanhecer, se tiverem sorte. Parei de fazer aquela linha faz uns 5 anos. Mudei de rota. Agora rodo mais para o norte, evito o interior de São Paulo. Mas às vezes, quando estou numa estrada nova, desconhecida, e a noite está escura demais, e o silêncio está pesado demais, eu vejo placas que não deveriam estar ali, indicações que não fazem sentido, luzes fracas no horizonte, e eu não paro, nunca, mesmo que o tanque esteja na reserva. Mesmo que eu esteja caindo de sono, mesmo que a bexiga esteja apertando, eu não paro. Porque sei que, se eu parar no lugar errado, talvez eu não consiga sair. Talvez eu fique preso ali, rodando eternamente, vendo a mesma loja, o mesmo homem, a mesma figura se aproximando. E talvez, um dia, seja eu a figura saindo de trás do carro, observando o próximo caminhoneiro que cometeu o erro de parar. Tem gente que diz que a estrada é segura, que basta ter cuidado, manter o caminhão em dia, respeitar os limites. Mas eu sei a verdade. A estrada tem lugares que não pertencem a esse mundo. Lugares que existem só para quem está vulnerável, cansado, sozinho. E nesses lugares, as regras não se aplicam. O tempo não se aplica. E se você entrar, talvez nunca saia. Então, se você está lendo isso, se você dirige de madrugada, se está pensando em parar naquele postinho desconhecido com luz fraca e placa pintada à mão, não pare. Siga em frente. Aguente a vontade de ir ao banheiro. Aguente o sono. Aguente a fome. Porque algumas paradas custam mais do que alguns minutos. Algumas paradas custam horas, dias ou para sempre. E se você vir um sedã branco com a porta aberta, se vir uma figura saindo de trás dele, acelere. Não olhe pelo retrovisor, apenas vá. Porque se você hesitar, se você olhar, se você der atenção, talvez seja tarde demais. Eu consegui sair, mas tem noites em que ainda não tenho certeza. Tem noites em que olho para o relógio e as horas não batem. Tem noites em que vejo o mesmo trecho de estrada se repetir, e por um segundo, por um breve e terrível segundo, eu acho que ainda estou lá, preso, rodando,
esperando o amanhecer que talvez nunca venha. Mas então o sol nasce e a estrada volta ao normal. E eu sigo, sempre sigo, porque não há outra escolha. Só isso, seguir e nunca, jamais parar onde não se deve. Essa é minha história. E se você não acredita, tudo bem. Eu não esperava que acreditasse. Mas se um dia, de madrugada, você vir uma placa indicando um posto que não está no mapa, lembre-se do que eu disse e siga em frente, sempre.